Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os próximos projetos em live action da Disney. Então se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui embaixo e deixa seu joinha nesse vídeo. 3 deles são live actions que já estão confirmados, já estão em produção e até já tem data de estreia, e 3 são projetos que estão, ali no processo de começar a ser produzidos, etc. Então a ideia desse vídeo é realmente ser um bate-papo, um comentário sobre expectativas, pra também, a gente conversar um pouco sobre o que vem por aí. Eu acho que esse sempre foi um tipo de vídeo que vocês gostaram muito, então se vocês curtirem esse vídeo, não esquece de deixar aqui um comentário, de deixar um joinha, de compartilhar esse vídeo com alguém. Tem uma versão mais curtinha dele nas redes sociais também, então aproveita e já me segue por lá. Vamos falar do primeiro, que já está batendo a porta, literalmente, que é o live action de Branca de Neve, que estreia no final de março. Esse é um live action que tá sendo bem polêmico desde a hora que ele foi anunciado, A Branca de Neve é a primeira princesa de filme, longa-metragem da Disney, então a animação da Branca de Neve é super antiga. Particularmente, eu não sou a maior fã da Branca de Neve, assisti o filme quando era pequena, assisti ele mais recentemente, quando era mais adolescente também, mas não é um filme que me pega muito, assim, Eu gosto muito das músicas, acho que são muito legais, acho que ele é um filme extremamente icônico, por muitos motivos, tanto pela Branca de Neve, pela Rainha Má, por toda essa dinâmica que a gente viu ali nesse longa-metragem pela primeira vez, mas obviamente por causa dos 7 anões, e enfim, de tudo que tem a ver. É uma história muito mágica, uma princesa bem princesa, digamos assim, que eu não preciso dizer pra vocês que não é exatamente o meu tipo favorito de princesa. Eu gosto de princesas mais disruptivas, mais diferentes, então a Branca de Neve ela acaba não me intrigando tanto. Porém, eu acho que assim como o live action de Aladdin, que foi uma boa atualização da animação, eu sinto que esse live action da Branca de Neve, ele tem potencial pra ser isso também. Obviamente, o tiro pode sair pela culatra e pode ficar tudo uma grande porcaria. Mas, particularmente, eu tenho visto, trailers, teasers e etc. e tenho achado bem legal. Eu acho que os visuais estão super bonitos, o filme tá bem bonito, bem colorido, bem vibrante, que eu acho que é algo que a Branca de Neve precisa ser. Afinal de contas, é uma história que tem esse quê mágico, que se passa na floresta, que tem os animais, as plantas, as flores, enfim. Então, eu acho que o visual era uma parte muito importante dessa história e, obviamente, a nossa protagonista Branca de Neve, que vai ser interpretada pela Rachel Zegler. Eu sei que divide opiniões, mas eu, Alice, particularmente, não tenho nada contra ela. Gostei muito dela em West Side Story, é um dos meus musicais favoritos, e eu acho que ela é um dos pontos altos do musical. Ela, tem que contracenar com uma pessoa que é a pior performance do filme, mas eu acho que ela vai muito bem, ela canta, a voz dela é uma parada de maluco, Toda vez que eu ouço a Rachel Zegler cantando, eu fico impactada, eu fico louca da cabeça, porque realmente é muito surpreendente o que ela consegue fazer e, aparentemente, com esforço muito pequeno, o alcance vocal dela é muito grande e, claramente, ela é muito natural pra ela, Então é muito impactante ver ela cantando. Depois ela fez A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, adaptação, da prequel de Jogos Vorazes, e quando foi anunciado que era ela, eu tava de coração aberto, mas eu acabei gostando muito, muito, muito dela como Lucy Bard. É uma protagonista difícil, ela é uma personagem difícil, o filme é difícil porque é um filme longo, e eu acho que tanto a química dela com o nosso Snow do filme funcionou muito bem, mas ela sozinha, as cenas dela cantando, eu acho que tudo isso deu muito certo. Então, sinceramente, eu não tenho nem por que questionar, se ela consegue fazer a Branca de Neve. Eu acho que ela vai fazer muito bem. Como eu falei, a voz dela é fantástica. Nos snippets, e nesses pequenos teasers que a gente viu, tanto da música inédita que a gente vai ter no filme, porque o filme vai ter uma música que não existe na animação, quanto em outros momentos que a gente vê ela cantando, eu acho que é magnífica. Ela tem essa voz bem angelical, que eu acho que combina muito com a Branca de Neve, com a áurea do filme de uma forma geral. Tenho expectativas altíssimas pra isso. E, em contrapartida, a gente tem a Gal Gadot como a Rainha Má. Essa já é uma escolha que me deixa um pouco preocupada. Eu gosto da Gal Gadot como Mulher Maravilha, eu acho que foi um papel onde ela brilhou, mas eu sinto que ela é uma atriz que pode, talvez, entregar apenas uma única coisa, Então,
Em Mulher Maravilha, eu acho que fazia sentido a atuação que ela tava entregando. Eu sei que nem todo mundo gosta, mas eu particularmente gosto bastante. Agora, aqui na Rainha Má, ela precisa mostrar uma outra faceta, né? E aí, a minha dúvida é se ela vai conseguir. Aparentemente, né, o marketing do filme tá bem forte aí entre essas duas personagens, até mais do que, enfim, né, na história da Branca de Neve com o príncipe, né? Por mais que, por exemplo, na Pequena Sereia, o príncipe Eric acaba ganhando um espaço maior, né? Acaba ali cantando uma música, nananã. Eu acho que o mesmo vai acontecer aqui na Branca de Neve. Os teasers, os posters, né, os trailers, tudo isso é bem focado nessa dinâmica da Branca de Neve e da Rainha Má, tanto dela na versão Rainha Má, quanto na versão, né, bruxa, que a gente vai ver ela. Então, assim, eu acho que no final das contas, essa dinâmica entre as duas vai ser um ponto importantíssimo para o resultado desse filme. Além disso, a gente tem toda a questão dos 7 anões, né, que foram um pouco modificados pro filme. E eles são efeitos especiais, são feitos por efeitos especiais, né? Não são atores ali interpretando eles. E isso deu um bafafá daqueles, né? Que vocês já imaginam, principalmente depois que o Peter Dinklage, enfim, fez alguns comentários na internet sobre isso, né? Então, esse filme aí, ele tá cheio de polêmicas e eu acho que isso acaba fazendo com que as pessoas sejam um pouco injustas com ele. Mas no final das contas, agora, faltando um mês pra estreia do filme, vamos esperar pra ver qual é que vai ser, né? Eu acho que se eles conseguirem transmitir essa magia no filme, já vai ser um passo bem importante pra ele ser um filme bom. Tô com expectativas boas, então vamos ver o que vai acontecer quando a gente assistir o live action de A Branca de Neve e os Sete Anões. Nosso próximo live action que vem aí, é até difícil de falar sobre ele, porque a gente não tem praticamente nenhuma informação, que é o live action de Lilo e Stitch. Esse é um live action que eu confesso, eu torci o nariz. Eu sou uma pessoa que não sou fã dos live actions de Rei Leão, né? Eu acho que existe um realismo ali que não me agrada e me faz sentir como se estivesse perdendo um pouco da magia da história do Rei Leão. Então, não sou muito fã. Então, toda vez que a gente pensa num live action que vai ter essa mistura de live action e CGI, me deixa um pouco preocupada, né? A gente teve poucos, porém, alguns spots de divulgação de Lilo e Stitch, né, do live action, e a gente teve todos esses spots bem focados no Stitch. Porque eu acho que, obviamente, o Stitch é um personagem que é extremamente popular, né? Eu acho que até a gente, eu sei que eu, com certeza, ignorei a popularidade do Stitch por muitos anos, porque afinal de contas é um personagem que eu gosto, é um filme que eu gosto, mas assim, não especialmente, eu não sou completamente maluca pelo Stitch, mas ele é muito fofinho, né? Então, tá lá na Disney, tem os Stitch, né? Tá na loja de brinquedo, tem os Stitch. Mas, gente, desde o anúncio do live action, o Stitch parece que tomou conta do planeta Terra. Todo lugar que você vai tem milhares de Stitches, de todos os jeitos, tamanhos, estilos. Gente, é uma maluquice. Então, assim, eu tô bastante impressionada com a força desse personagem e aparentemente a Disney tá bem confiante nesse quesito, porque faltando 3 meses pro lançamento do live action, a gente literalmente não viu nada. A gente viu o visual do Stitch e nem foi direito dentro do filme, né? A gente viu o Stitch invadindo outros filmes. Então invadiu Moana 2, que estreou no final do ano passado. Ele invadiu recentemente o Super Bowl, né? E aí a gente tem os posters dele, né, fazendo essa invasão, tem uns videozinhos e tal. Achei que o CGI tá muito legal, achei que o visual dele tá muito legal. Me impressionou bastante, confesso. Eu tava com expectativas ali realistas, né, de que poderia ficar meio ruim, mas eu achei que ficou bom. Mas é isso, né? O filme tá pra estrear em maio de 2025, então daqui a 2, 3 meses. É isso que a gente tem, né? A gente sabe quem vão ser as atrizes que vão interpretar a Lilo e a Nani, né? Que são as nossas duas irmãs que estão ali no centro da história do Stitch. A gente sabe que a história vai seguir a história da animação. Então vai ser sobre uma garotinha, que é a Lilo, que adota um cachorrinho e aí quando ela chega em casa, ela percebe que aquele cachorro não é bem um cachorro. Na verdade, ele é uma criatura alienígena, né? Um experimento científico que escapou e aí tá escondido ali na Terra. Lilo e Stitch, pra mim, é uma das histórias mais sensíveis e bonitas que a Disney fez. E olha que eles têm um monte de história assim, mas eu amo muito a história de Lilo e Stitch, amo muito todos os ensinamentos do filme, né, Ohana, enfim, tudo isso é muito lindo e eu amo a dinâmica da Lilo e da Nani, porque é uma dinâmica de família diferente, né? Então é uma estrutura diferente do que a gente tá acostumada. É um filme que não tem medo de mostrar esse lado difícil da vida, né? Então desde a Nani tendo dificuldade de lidar com a Lilo porque ela é uma garota diferente, que sofre bullying, que é esquisita, né? E que não se encaixa ali na escola dela, e tendo essa dificuldade de se posicionar como uma figura parental pra irmã dela, sendo que ela não deveria estar nas costas dela, né? Tudo isso. Então Lilo e Stitch é uma história
história que eu amo muito, e se eles conseguirem trazer toda essa parte emocional da animação para o live action, pra mim vai ser um sucesso estrondoso. Eu acho que vai ser uma das grandes bilheterias de 2025, não tenho dúvida alguma. Não só porque o Stitch é extremamente apelativo para todos os públicos, né? Desde adultos que acham ele fofinho até crianças que ficam completamente obcecadas, mas eu acho que a história em si tem esse potencial de realmente tocar o coração das pessoas, e pra mim isso é a receita do sucesso. Ao mesmo tempo que eu tô um pouco receosa em relação a isso, porque por enquanto a gente não viu nada, e isso me deixa preocupada, eu também tô com expectativas bem altas de que esse live action pode ser bem incrível. Inclusive tô bem curiosa pra ver os outros personagens em CGI que a gente vai ter, e obviamente, né, a caracterização da Lilo, da Nani, e enfim, da ilha, de tudo. Gente, eu tô maluca por esse first look, e eu espero que eles soltem logo. Inclusive, eu acho bem possível que eles estejam segurando esse teaser trailer pra lançar junto com Branca de Neve, né? Nos trailers de Branca de Neve. Então, eu imagino que no final de março a gente deve começar a ver um burburinho aí de Lilo e Stitch. E pra encerrar o nosso trio de live actions que estão aí batendo a nossa porta, a gente tem o live action de Moana. Eu não falo isso muito publicamente, mas eu não sou a maior fã de Moana. Eu tenho várias questões com a animação. Não é a minha favorita nem de longe. E Moana 2, pra mim, foi uma tragédia. Inclusive, tem vídeo aqui no canal falando sobre isso, mas eu realmente não gostei de Moana 2. Acho que tem algumas coisas que são legais, mas ele deixa a desejar em muitos aspectos, e é um filme que, pra mim, tem uma vibe bem infantil. É só um contexto, né, sobre Moana. Obviamente, Moana é um filme extremamente popular também, né? Acho que a Disney, ela tem tido alguns acertos, e aí ela tem tido alguns filmes que furam a bolha. Frozen, né, que foi um caso, obviamente todo mundo sabe disso, mas isso aconteceu com Moana também, depois da pandemia, né? Moana foi um filme que estreou, teve uma bilheteria boa, foi um filme que foi um sucesso, né, foi muito legal, e aí eles, inclusive, né, começaram a explorar a possibilidade de expandir o universo de Moana. E com isso, eles começaram a trabalhar nessa possibilidade do live action de Moana, com certeza muito impulsionados pelo The Rock, que vai interpretar o Maui no live action, né? Ele é o ator que dá voz ao Maui na versão em inglês do filme, então ele vai interpretar o Maui, e o The Rock, ele adora esse tipo de coisa, né? Então, obviamente, existe ali também o interesse de, enfim, trazer esse projeto, né? O The Rock tem trabalhado com a Disney já em alguns projetos, fez o Jungle Cruise recentemente, então, enfim, né, não é surpreendente que eles estivessem indo atrás desse live action de Moana. No meio desse caminho todo, eles estavam planejando uma série de TV, né, uma série pro Disney Plus de Moana, e essa série foi reestruturada depois do boom que Moana teve na pandemia, se tornou um dos filmes mais assistidos na plataforma do Disney Plus, ficou em primeiro lugar por semanas e semanas e semanas. Então eles também aceleraram o live action, né, puxaram o projeto mais pra frente. Então o live action está com a produção a todo vapor, a gente ainda não tem nenhuma imagem oficial divulgada, então não tem trailer, não tem teaser, acho que não tem nem first look. A gente já viu algumas imagens vazadas do The Rock caracterizado como Maui, como eu falei, ele vai ser o Maui, porém a Auli Cravalho, que é a atriz que faz a voz da Moana em inglês, não vai ser a Moana, até porque ela não tem mais idade pra ser uma criança de 15 anos, né, 16 anos, 12 anos, não sei quantos anos a Moana tem no primeiro filme. Porém, eu acho que esse é um filme em live action que tem um potencial muito grande, porque, afinal de contas, ele tem cenários fantásticos, mas eu acho que essa pode ser uma faca de dois gumes. Por quê? Eles vão ter que investir muito pra conseguir fazer um filme que esteja aos pés da animação, porque eu acho que de longe uma das melhores coisas sobre Moana é o visual. O visual da animação de Moana é fantástico. A animação da água em Moana é uma parada que até hoje me deixa embasbacada, né? Porque é muito bonito, é muito bem feito, é uma coisa que a gente ainda não tinha visto feito dessa maneira, e olha que a gente já teve muitas animações na água ou embaixo d'água, né? Pequena Sereia, Atlantis, enfim, então tem várias coisas que tem esses momentos aí com muita água, mas Moana, a água, né, o mar, ele tá vivo, e o mar tem um papel muito importante na história, né, então assim, a animação é muito impressionante. E eu acho que isso pode ser uma questão para o live action, né, porque eles vão ter que gastar bastante dinheiro pra conseguir fazer um visual
tão impressionante quanto. Não que, né, eles não gastem muito dinheiro com os outros live actions, imagino que estejam gastando também com a Branca de Neve e com Lilo e Stitch. Não é uma questão. Mas eu acho que Moana ainda tem esse agravante de quão bonita a animação é em relação a esse visual, né, de mar, da ilha e tudo mais. Então, tô bastante curiosa pra ver o que vai ser isso aí, né? Se é que vai surpreender a gente, se não vai ser tão bonito quanto a animação. Enfim, vamos ver o que acontece. Tem previsão de estreia pra junho de 2026. Bom, já falei bastante, mas agora a gente vai falar de 3 live actions que estão, né, em processos iniciais de desenvolvimento. Tudo pode mudar. Vejam, tudo que eu tô falando aqui desses 3 live actions que vão vir em seguida pode ser alterado, pode mudar, eles podem ser cancelados, enfim, tudo pode acontecer. Então, aqui é mais especulações e expectativas gerais do que qualquer outra coisa. Vamos começar falando sobre um dos que eu mais estou animada, que é o live action de Hércules. Primeiro de tudo, o live action de Hércules vai ser dirigido pelo Guy Ritchie, que é o diretor do live action de Aladdin, que é o meu live action favorito. Então, assim, expectativas foram criadas demais. Depois, eu amo Hércules. Gente, e um live action de Hércules? Meu Deus, vocês têm noção do que seria um live action de Hércules? Acho que eu não consigo imaginar, eu não consigo conceber isso, mas Hércules tem alguns dos cenários mais incríveis da Disney, né? A gente tem uma história mitológica fantástica, com elementos fantásticos, aquela batalha do final de Hércules, mas o tanto que isso tem de coisas que a gente vai ficar animado pra ver, né? De coisas boas, isso também traz desafios gigantescos. Como é que eles vão fazer o visual do Hades? Já me dá até 3 tipos de palpitação, né? Óbvio. CGI, efeitos especiais, sim. Mas tem chance de ficar ruim pra caramba, né? Porque, assim, o visual dele é icônico. Tipo assim, é icônico. É um dos maiores vilões que a Disney tem, tipo, simplesmente. Tá entendendo? Simplesmente. E o live action é a chance de dar um solo para o querido. Então, assim, precisa ser um ator foda, precisa ser um visual foda, precisa ser tudo foda, né? E, obviamente, Hércules é uma história que tem muita mitologia, que vai ter muita efeito especial, vai ter muita magia. Então, isso já também me deixa nervosa, mas ao mesmo tempo me deixa muito empolgada, né? O próprio papel do Hércules é um papel difícil, o papel da Meg é um papel difícil, mas é uma coisa que me dá, entendeu? Me deixa muito animada, muito animada. Então, assim, em Guy Ritchie we trust, porque ele fez Aladdin, que é pra mim um dos maiores acertos dos últimos anos da Disney. É um live action fantástico, é uma adaptação maravilhosa, né? Um remake maravilhoso. Eu coloco todas as minhas expectativas nas mãos dele e imploro pra ele cuidar bem delas, mas espero que venha aí. O outro live action que tá dando o que falar é o live action de Enrolados. Ele foi oficialmente, né, anunciado que estava sendo trabalhado em dezembro de 2024, então faz pouquíssimo tempo, né? A gente até falou um pouco sobre isso. Se você tava na internet, você deve ter visto algumas pessoas comentando sobre. Eu tenho uma relação muito curiosa com Enrolados. Eu assisti o filme uma única vez nos cinemas, dublado com a dublagem do Luciano Huck como José Bezerra, e isso me gerou um asco gigante do filme, e eu não gostaria de sentir esse asco, mas até hoje eu não tive coragem de sentar e rever o filme, e eu sei que eu preciso. E se eu fizer isso, eu vou assistir em inglês, porque, gente, pra mim não dá. A voz dele não combinou nada com o personagem, eu achei a dublagem dele péssima, não dá pra mim. E tem um monte de, né, pessoas que não são dubladores que acabam fazendo um bom trabalho. Não é o ideal, mas fazem bom trabalho. E no caso do Luciano Huck, realmente, ele gerou um trauma pra gerações, e isso me impede de me conectar mais com a história de Enrolados. Então, se vocês quiserem que eu assista, né, reveja Enrolados e traga um vídeo pra vocês falando o que eu achei, deixa aqui nos comentários pra mim, que pode ser que eu faça isso num futuro bem próximo. Mas, obviamente, eu sei que é uma história extremamente amada por muitas pessoas, né? E eu acho que eu gosto muito de algumas coisas da história, apesar de não ter esse apego emocional específico com ela. Obviamente, a coisa que mais tá dando o que falar por aí é elencos dos sonhos. Inclusive, se vocês quiserem, posso trazer um vídeo de elencos dos sonhos também, tudo junto, entendeu? Expectativas, elencos dos sonhos, enfim, deixa aqui nos comentários. Mas tem gente falando Sabrina Carpenter, né, como a nossa querida Rapunzel. Eu confesso que eu ia amar. E eu acho que o favorito de 90% das pessoas para o Flynn Rider é o Milo Mayhem de Zombies. Eu gosto, confesso que eu gosto, né? Confesso que eu gosto. Mas em relação a Rapunzel, eu gostaria de ver a Sabrina, mas eu acho que ainda tem outras opções que também seriam muito boas. Esse elenco, né, tem o potencial de acabar com live action sem nem ter começado, se eles não conseguirem fazer boas escolhas e escolhas que agradem as pessoas. Então é um live action que também eles precisam ir com muito cuidado. E pra esse live action, o diretor de Rei do Show,
está em conversas iniciais para ser o diretor do live action de Enrolados, que pra mim seria um acerto já logo de cara. Se fizessem isso, eu ia falar, beleza, pode dar pra ele, que vai ser incrível, perfeito, maravilhoso, o homem é um gênio. Fez o Rei do Show, que é um dos meus musicais favoritos. Mais recentemente agora ele fez Better Man, que me surpreendeu muito. Tipo assim, o cara entende de musical, de performance, de filme, de dirigir, de criar cenários malucos. Gente, sinistro, surreal, maluco, enlouquecedor. Então assim, por favor, façam acontecer. Mas escolham esse elenco com cuidado, viu? E por fim, a gente tem o live action do Corcunda de Notre Dame. Esse é um live action que me intriga muito. O Corcunda de Notre Dame é uma história muito foda, é um filme incrível. Eu acho que, obviamente, todos os filmes da Disney têm camadas, têm mensagens, têm histórias, né? Mas eu acho que o Corcunda de Notre Dame, ele sempre me impressionou muito, principalmente quando eu era criança, né? Mas conforme eu vou crescendo, eu acho que isso vai ficando até mais visível, né? Que o Corcunda de Notre Dame, ele é uma história muito importante e que trata de assuntos muito importantes, né? Ele é uma história extremamente política, ele tem várias coisas, questionamentos políticos ali em volta da história. Eu acho que ele é um dos filmes mais cruéis, né, que a gente vai ver. Então é onde as coisas... Não é brincadeira de criança, né? Ele obviamente é um filme pra criança, mas eu acho que ele é um filme extremamente sombrio, né? Que eu acho que faz um contraponto muito grande com outras histórias da Disney, que sempre tem vilões, que sempre tem esses momentos, né, que tudo dá errado e o nosso herói ou a nossa heroína tá passando por algum problema, mas eu sinto que o Corcunda de Notre Dame, ele ainda assim tem nível a mais disso, né? Entende o que eu tô falando? Faz sentido? Enfim, me deixa bastante curiosa, porque eu acho que é um filme que seria muito interessante numa versão de live action. Porém, ele foi anunciado, né, foi, enfim, comentado que rolaria esse live action há alguns anos atrás. Essa história nunca foi pra frente e, aparentemente, ao que tudo indica, a última notícia que a gente teve é que ele foi pro limbo no momento. Está ali no limbo. Está parado no limbo, né? Não foi descartado, mas tá ali, aguardando, né? O quê? Não sabemos. Foi dito que ele estaria nesse limbo por conta exatamente de todas essas questões políticas que permeiam o filme. Eu acho que esse é um roteiro extremamente difícil de ser feito, porque, obviamente, você pode só fazer um copia e cola da animação, mas os tempos mudaram, a animação foi feita anos atrás, onde... né, as questões políticas eram muito diferentes. Eu acho que se você vai abordar isso, você precisa abordar isso, né? Esse não é um filme que dá pra você deixar essas questões de pano de fundo e fingir que não faz diferença nenhuma, porque nesse filme em específico faz muita diferença. Como eu falei, todos os filmes da Disney, eles têm questões, coisas que são questionadas, né? Discussões que são colocadas ali. Eu acho que isso a gente consegue enxergar em todos os filmes, mas não do jeito que é em O Corcunda de Notre Dame. Então tá sendo dito que é por conta disso, que eles ainda não conseguiram encontrar o melhor jeito pra abordar esses temas e pra incluir esses temas nessa história, e que então o filme, né, live action estaria no limbo. Eu acho que é bom, por um lado, porque significa que eles estão realmente preocupados com isso, que eu acho que isso é uma boa coisa, mas ao mesmo tempo eu fico triste, porque eu acho que esse é um filme que em live action ia ser sinistro. E tem muita coisa foda em O Corcunda de Notre Dame, que, nossa, eu ia amar ver uma versão, né, um remake dessa história. Obviamente estamos falando de filmes da Disney aqui, mas esse ano a gente tem o live action de Como Treinar Seu Dragão, que eu não tenho nem roupa pra isso. Eu já chorei desesperadamente no teaser trailer. Imagina um dia que eu ver esse... Meu Deus. Enfim, vamos ver o que essa nova leva de live actions vai trazer pra gente. E, obviamente, a Disney está trabalhando em muitos outros live actions, né? A gente já teve anúncio de várias outras coisas, mas tem alguns que foram descartados, alguns que... enfim, né, foram empurrados pra frente. Então vamos ver o que esses próximos live actions vão trazer e se essa moda de fazer live action vai continuar firme e forte pelos próximos anos, mas eu acredito que vai. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!